Engenheiro e arquiteto, você sabe a documentação para fazer um processo de desdobro? Pois eu vou te mostrar isso na prática agora, com todo o passo a passo aqui para você entender a prática da parte de regularização de imóveis, que é a área com maior demanda da construção civil e poucos profissionais sabem realizar esse serviço. Por isso, presta muita atenção para você não errar em nenhum processo. Eu sou a Bruna Lacerda, engenheira civil, especialista em regularização de imóveis e projetos de prefeitura e criadora da maior comunidade de regularizadores de imóveis do país, o DDA 3.0. Então faz o seguinte, todos os dias eu trago aqui para você conteúdo para que você domine essa área, fature mais de 10 mil reais por mês, mesmo que você não tenha experiência na área. Então faz o seguinte, vem logo aqui abaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder absolutamente nada e você ser o próximo regularizador de imóvel a faturar alto. Agora vamos entender sobre o processo de desdobro. Eu vou colocar aqui agora um projeto para você ver. Aqui é uma situação de um cliente onde tem justamente dois imóveis em um mesmo lote. Se você olhar à frente do lote, tem duas entradas. Isso porque são duas casas diferentes. Só que o lote ainda é só um, tá? Se o lote é só um, pode ter duas casas? Pode ter duas casas. Só que nessa situação específica, a minha cliente quer vender as casas separadas. Por isso, a gente vai ter que fazer um processo de desdobro. Então, o que é o desdobro? O desdobro nada mais é do que a divisão de um lote em duas ou mais partes, tá? O mais comum de você ver, que você vai lembrar em situações bem parecidas aí no seu município, é uma situação onde a gente fala de casa geminada. Então, tem um lote e aí são feitas duas casas geminadas ali para aproveitar o espaço e tudo mais. Essas casas são normalmente vendidas por financiamento, são feitas por construtores. Essa é a melhor forma de você enxergar o que é esse processo de desdobro ou de desmembramento, tá? Basicamente, quando a gente fala dessa divisão, então, existem duas informações importantes para fazer um processo como esse. Primeira informação muito importante, a frente mínima para cada lote. Nessa situação específica, a gente tem aqui 5 metros para cada lote de frente, porque no meu próprio município, eles aceitam que tenham 5 metros de frente. Bruna, mas se você for verificar, você vê que o muro faz assim, depois ele volta. Isso é possível? Sim, porque o que importa é a frente do lote. Tá? Esse é um dos primeiros passos mais importantes. Só que não acaba por aí. Tem um segundo passo que também é muito importante. E qual é esse passo? É o passo onde precisa ter a metragem mínima para cada lote. Como é que eu vou ter a metragem mínima para cada lote então, Bruna? Dentro da legislação ele vai falar sobre a frente mínima, no meu caso específico 5 metros, e sobre a metragem mínima para cada lote. Aqui no meu município precisa ter pelo menos 150 para cada lote. Resumo da ópera. Só é possível fazer um processo de desdobro no meu município se o lote tiver pelo menos 5 metros ali de frente para cada lote, para cada um dos lotes depois. Então, em resumo, esse lote, antes de tudo, precisa ter 10 metros de frente e pelo menos 150 metros quadrados para cada lote depois do desdobro. Então, em resumo, esse lote precisa ter pelo menos 300 metros quadrados, que vai ser a soma desses dois lotes. Então, precisa ter 10 metros de frente e 300 metros quadrados, pelo menos. Se tiver menos que isso, não vai conseguir fazer esse processo de desdobro. Quando a gente fala de processo de desdobro, esse caso específico tinha uma construção e também fechou com o cliente o processo de regularização da construção e o processo de desdobro. E o projeto de desdobro, o que precisa ter no projeto de desdobro? Basicamente, você vai precisar falar pro cliente ali, pro analista, como é que ele vai fazer essa divisão, né? Você vai mostrar ali de forma prática. Esse lote tem 150 metros quadrados, esse lote tem 150 metros quadrados, essa é a frente mínima para cada lote. Você vai descrever ali quem são os confrontantes, você vai colocar todas essas informações. Só que o pulo do gato é que não acaba por aí. Precisa ter um projeto, mas precisa também ter o memorial descritivo. Esse memorial descritivo, ele precisa descrever a situação dessas duas construções, antes e depois, desses dois lotes, antes e depois, tá? Não necessariamente precisa ter construção dentro do lote, tá? O que precisa realmente é ter o lote e aquelas metragens lá. Então, você vai precisar fazer o projeto, fazer o memorial descritivo e também fazer a responsabilidade técnica de parcelamento do solo. Se você fizer esses 3 passos, você vai conseguir fazer um processo de desdobro na prefeitura. E quando a gente fala de desdobro, é quando o município possui uma lei que vai falar sobre o parcelamento do solo, senão vai ser um desmembramento. Inclusive, no último vídeo que eu postei, eu falei justamente sobre isso, sobre a diferença ali de processo de desdobro, de desmembramento. Então dá uma procurada aqui no meu canal do YouTube que você vai encontrar essas informações, tá? E você vai descobrir se no seu município vai ser desdobro ou desmembramento. Mas basicamente vai ser particularmente a mesma coisa, o que vai mudar vai ser os termos ali, mas em si o processo é o mesmo, onde precisa ter projeto
memorial e responsabilidade técnica. E aí você consegue fazer um processo de regularização do imóvel através do processo de desdobro ou de desmembramento. E se tiver construção, você ainda fecha um processo de regularização de imóvel com o cliente. Só que o que mais acontece é que não tem profissional que faça esse tipo de serviço. Por isso que essa é a melhor área para você começar hoje e faturar mais de 10 mil reais por mês, mesmo que você não tenha experiência nenhuma na área. Então faz o seguinte, se inscreve aqui no canal para você não perder absolutamente nenhum vídeo do que eu trago aqui para que você domine essa área de regularização e fature mais de 10 mil nessa área. Espero o nosso próximo vídeo.